Para as vidas nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Nessa tarde, uma palavra para o nosso coração se encontra em 1 João capítulo 5, que vai nos dizer assim: vitória sobre o mundo. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, também ama os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos, desde quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Aleluia. Quero te dizer nessa tarde que Deus soberano, Ele é o Pai. Mas Ele é Pai daquele que lhe aceita. E o engraçado é que não é você aceitar Ele como um Pai primeiro. Primeiro temos que aceitar o Filho que Ele enviou. Porque Jesus Cristo, Ele foi enviado para o mundo, para salvar o homem, para nos salvar dos nossos pecados, da condenação da morte eterna. Mas primeiro, para ter Pai como paternidade, para ter a paternidade de Deus, temos que passar pela primogenitura de Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Ele era o Filho unigênito. Hoje Ele é o primogênito do Pai. Por quê? Porque Ele nos tomou como irmão, para Deus nos receber como Filho Jesus, como seu Filho Jesus. E só somos filhos de Deus quando passamos por Cristo e aceitamos o Cristo que Ele enviou para a terra. O que a gente vê nesses últimos dias, nessa geração, é filhos desobedientes a pais. É filho desobediente aos seus pais. E a palavra do Senhor vai dizer: olha, filho, obedecei o conselho da tua mãe, escuta o conselho do seu pai, da sua mãe, obedeceis. E o que a gente vê nos últimos dias desse tempo é uma geração desobediente. E muitas vezes a gente quer uma transformação para essa geração. A gente pede a Deus a transformação para essa geração. Porque a gente vê a cada dia mais que a humanidade se encontra à beira do abismo. Mas Deus é aquele que Ele não vai entrar na vida de ninguém sem que a gente não queira o receber. Então não tem como uma geração ser transformada se ela não aceita o presente que foi enviado para transformar a vida dela. Quando a gente recebe um presente, a gente fica tão satisfeito porque aquela pessoa se lembrou de nós e trouxe aquele presente. E foi assim que Deus fez. Deus enviou tudo que Ele tinha. O maior presente que o homem pode receber na vida é o Filho de Deus. Porque Ele que nos dá direito de salvação. Então, se a gente recebe o Cristo Jesus como Salvador, a gente tem esse presente, que é a salvação que Ele nos dá gratuitamente. Então a gente pede a transformação para o mundo, mas o mundo não quer aquele que pode transformar. É por isso que a geração está cada vez mais distante de Deus, está cada vez mais dura nos seus corações, porque não aceita aquele que pode transformar. Então não pode haver mudança, não pode haver uma transformação na humanidade se nós não aceitamos o Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Aquele que foi entregue desde a fundação do mundo, por mim e por você. E Ele está aí, Ele está voltando. E Ele só vai levar aquele que aceita, aquele que crê em mim, aquele que me recebe. Só podemos entrar no reino de Deus se entrarmos pelo caminho que se chama Cristo Jesus. Porque Cristo, Ele é o caminho, Ele é a porta que nos conduz ao Pai. O engraçado é que a gente primeiro passa pelo Pai aqui, né? Os nossos irmãos e depois nossos pais. Né? Depois que o nosso Pai nos dá a paternidade, temos nossos irmãos. Mas foi o contrário, primeiro veio o Filho para poder receber o Pai. Primeiro a gente tem um pai, mas depois a gente, através dos nossos pais, que a gente tem os nossos irmãos. Mas com Deus é diferente. Ele vem na contramão. Primeiro temos que aceitar o nosso irmão para poder receber Deus como Pai. Então nessa tarde fique com essa mensagem. Jesus, Ele está voltando, meu amado, mas eu quero te dizer que há uma esperança para nós. Que há uma oportunidade, e Cristo é essa oportunidade, Cristo é esse presente que a gente deve receber e deve desembrulhar com muita alegria, porque Cristo é um presente da nossa vida quando a gente aceita.
E é um presente que tem poder de transformar a nossa vida. Então nessa tarde fique com essa mensagem. Jesus Cristo, Ele tem o melhor para a tua vida. Jesus Cristo, Ele tem a transformação para a tua vida. Eu estou falando o melhor que Cristo tem para a tua vida. Eu não estou falando, né, de bens materiais. Porque isso você consegue com o esforço do seu trabalho. Tem pessoas que nem acreditam em Deus e têm uma vida muito estável. Eu estou falando das coisas de cima. Eu estou falando da salvação eterna. Estou falando da liberdade que temos em Cristo Jesus. Ah, mas qual liberdade? Aquela liberdade que Ele nos deu na cruz. Que Ele nos resgatou através do seu sangue. Mas a gente recebe essa carta. E Deus, Ele nos libertou, mas a gente tem que receber essa carta de liberdade. Existia um tempo que existia escravo. E eles receberam uma carta para a sua liberdade. Então Cristo, essa é a carta que recebemos para a nossa liberdade. A carta viva é Cristo Jesus que a gente recebe em nossas vidas. Mas cabe cada um aceitar ou rejeitar Cristo. Cristo, Ele está disposto a mudar a vida do homem, a transformar. Mas Ele é um Senhor educado, Ele não vai chegar derrubando, Ele não vai chegar invadindo nada. Ele espera que você aceite. Ele espera que você o receba. E receba e creia. E você crê que Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, para nos libertar das nossas condenações, da nossa condenação eterna. Jesus Cristo é a liberdade. Jesus Cristo é a nossa alforria, o direito de liberdade, o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo, Ele é a água, a fonte da água viva, que nos dá o direito de salvação. Creia em Cristo Jesus. Creia no Filho de Deus vivo, que Ele foi enviado para nos salvar. E Ele já nos libertou dessa condenação. Que temos agora é que crer e receber esse Cristo que tudo pode em nossas vidas.